Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Inana, Clínica de Biomedicina Estética, apresentam Bem Viver. No Bem Viver de hoje, vamos falar sobre um alerta para os cuidados com os olhos com a chegada da temporada de verão. Uma entrevista com um psicólogo vai ajudar a entender um pouco mais sobre o luto, um sentimento tão profundo e que atinge muitas pessoas. Fique com a gente, o Bem Viver está começando. O contato com o mar e a piscina nesse período do ano requer certos cuidados com a saúde dos olhos. O alerta é da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, já que a exposição a esses ambientes pode aumentar as doenças oculares graves, gerando até problemas irreversíveis à visão. O verão tem algumas peculiaridades típicas, especialmente alguns tipos de conjuntivites que são caracteristicamente mais incidentes nessa época do ano. Um dos cuidados principais para se evitar algumas conjuntivites típicas são os mesmos cuidados que a gente já vem tendo ao longo desses últimos 2 anos, que é evitar de esfregar os olhos. Isso já é, e lavar as mãos, né, sempre. Isso já é uma iniciativa que previne uma infinidade de doenças. Um outro cuidado importante agora no verão, a gente se expõe a mais sol, né, por tradição, aqui a gente vai às praias, às piscinas, e é sabido que a radiação ultravioleta que os nossos olhos recebem nessa época do ano pode trazer dano, tanto danos agudos, né, como danos ao longo dos anos, por acúmulo de exposição. Então, é fundamental que quando a gente estiver exposto à radiação ultravioleta mais maior intensidade, como nas praias, nas piscinas, que a gente use sempre óculos com uma boa proteção. Importante também é saber que nem todo óculos escuro é um óculos que protege contra a radiação ultravioleta, uma vez que o filtro da radiação ultravioleta, ele na verdade não tem cor, assim como o filtro solar que a gente usa na pele, ele não tem cor e filtra a radiação ultravioleta. A gente sabe que essa exposição à radiação ultravioleta em ambientes especialmente como praia, onde a radiação reflete na areia, assim como pessoas que se bronzeiam na neve, né? Esse chão, esse solo, ele reflete, potencializando os danos, causando irritação nos olhos, podendo eventualmente, dependendo da quantidade de exposição, até queimaduras superficiais nas nossas córneas. E a nossa córnea é a primeira lentezinha mais externa do nosso olho. No longo prazo, né, essa radiação ultravioleta acumulada nosso organismo, nossos olhos, a exposição acumulada por muitos anos, pode potencializar ou acelerar um processo de formação de catarata, que é o envelhecimento natural do nosso cristalino, assim como essa mesma radiação provoca o envelhecimento acelerado da nossa pele. Sempre que a gente estiver sentindo algum desconforto maior após uma exposição desse tipo, e estivesse sendo um desconforto que perpetue, deve procurar o atendimento médico. Uma coisa importante também nessa época do ano, né, já que estamos falando em piscinas e praias, é o risco de contaminação, né, e também da questão química, da irritação química do cloro das piscinas, né. Então, as pessoas que têm algum desconforto, tem pessoas que têm inclusive reações alérgicas, né, a cloro de piscina, e se começar a ter uma reação mais intensa, deve procurar o médico. Uma coisa também muito importante nessa época do ano, as pessoas vão à praia, os usuários de óculos, como tu, como eu, né? Às vezes queremos não usar os óculos à beira da praia, porque pode ser desconfortável, e utilizamos lentes de contato. Inclusive, tem pessoas que são usuários crônicos de lentes de contato. A lente de contato requer um cuidado muito especial nessa época do ano, quando a gente se expõe a águas potencialmente contaminadas. As piscinas, por mais coloradas que sejam, e o nosso mar tem um potencial de contaminação das nossas lentes de contato. As lentes de contato gelatinosas, elas são gelatinosas porque absorvem água. Se elas estiverem em contato com água contaminada, elas absorverão também os micro-organismos, que potencialmente podem causar uma infecção nos nossos olhos, especialmente nossa córnea, que tem alguns com potencial de um dano muito grave. Portanto,
pessoas usuárias de lente de contato e que vão se expor a banhos de piscina ou de mar, ou que pratiquem esportes aquáticos e que não podem também abrir mão de enxergar bem nessas situações, uma das sugestões que a gente dá é falar com o seu médico oftalmologista e pensar na possibilidade de lentes de contato de descarte diário, tá? Que existem lentes justamente, elas são ótimas para esta finalidade. São lentes que a gente usa um dia e joga fora, tá? Então isso evita manter lentes contaminadas e uma exposição repetida àquela contaminação nos nossos olhos. A água do mar, dependendo qual é o mar, né, o nosso mar gaúcho, o nosso litoral, na maior parte das regiões, nós sabemos que nossas praias, muitas delas não têm nem esgoto tratado. Então, o esgoto é eliminado muitas vezes no mar, né, fazendo com que a nossa água tenha um índice de coliformes fecais, né, entre outros micro-organismos muito grande. Então, existe um risco muito significativo de que essa água contaminada possa contaminar as lentes de contato e essas lentes de contato levarem essa infecção nos nossos olhos. Então, por isso, esse cuidado com as lentes de contato, evitar de abrir os olhos, se for impossível, se não puder prescindir de usar as lentes de contato para entrar no mar, evitar de abrir os olhos debaixo d'água e, se possível, optar por essas lentes de contato de descarte diário, porque elas têm realmente, em relação às outras, elas, justamente pelo descarte diário, elas costumam ter um custo mais acessível, justamente porque serão colocadas fora todos os dias. Então, aquelas férias, você vai tirar alguns dias de férias, 15 dias, geralmente essas caixas de lentes de contato de descarte diário vêm 30 lentes, então você pode levar, se tiver o mesmo grau nos dois olhos, pode levar uma só, aqueles 15 dias de férias vai ser perfeito. Se você tem o olho vermelho, desconfortável, e isso persiste mais do que um dia, o recomendável é procurar um médico oftalmologista, que é o profissional adequado para fazer o diagnóstico correto e orientar o tratamento correto. Eventualmente, na piscina ou no mar, aquela irritação comum pelo cloro ou pelo sal, essas irritações comuns elas devem se auto-resolver em algumas horas, uma vez que interrompida a exposição ao agente causador da irritação, ela tem que se resolver espontaneamente. Se perpetuar, você tem que começar a se preocupar e procurar um médico especialista. Né? Uma coisa também importante é a questão da higiene, né? A gente, às vezes, né, principalmente praia e piscina, a gente coloca o protetor solar, que é fundamental, mas a má remoção desse protetor solar nas pálpebras, em especial, também pode provocar reações alérgicas e também algumas inflamações nas pálpebras, porque esse protetor ele forma quase como um tampão, uma película em cima dos nossos poros. E nos nossos olhos, nas nossas pálpebras, nós temos também glândulas que produzem a oleosidade da nossa lágrima e que são fundamentais na boa lubrificação. Então é fundamental, chegando em casa, da sua praia, da sua piscina, fazer uma boa higiene das suas pálpebras, removendo esse excesso de protetor solar. O profissional correto, inclusive, para se procurar, é o médico oftalmologista. Sempre que disponível no local onde você estiver, procure o médico oftalmologista para o correto diagnóstico. Algumas situações de verão, às vezes, podem se confundir. Uma pequena irritação ou uma vermelhidão, um desconforto, muitas vezes pode ser, por uma pessoa não preparada para diagnosticar, pode ser identificado como uma irritação simples ou uma conjuntivite viral do tipo mais comum nessa época do ano. Perder alguém que se ama é sempre muito doloroso. Nos últimos anos, muitas pessoas passaram pelo luto por causa da pandemia. E todos nós temos o direito de ficarmos tristes com a perda de quem gostamos. E é para entender mais sobre esse sentimento tão profundo que é o luto que nós conversamos com o psicólogo Patrick Ramos. Quando a gente fala em morte ou quando a gente fala em luto, hoje nós temos a questão do Covid, que é muito intensa, né, onde tivemos muitas perdas. Então, falar em luto, falar em morte, é a gente falar em perda. E as nossas perdas precisam ser elaboradas. Só que o que acontece? O Covid é uma morte muito abrupta, onde nós não temos tempo de nos despedirmos, não temos tempo, né, de elaborar essa possível perda, porque as pessoas possivelmente saem
para um hospital e não retornam para os seus lares. E aí fica aquele vazio, aquela sensação de perda realmente. Quando passamos por esse processo, nós temos que ressignificar de alguma forma. E essa forma é no nosso cotidiano, só que cada um tem o seu tempo. Não quer dizer porque eu perdi hoje uma pessoa que já estava doente, ou porque uma pessoa que foi de uma morte repentina, ou porque foi de Covid. O luto sempre vai ser sentido como uma perda. Também nós podemos falar sobre a questão da perda, que temos vários momentos. O luto, nós temos um luto antecipatório, que é quando nós temos alguma pessoa que já está doente ou que já é uma pessoa mais idosa, do qual nós preparamos para essa perda. Só que o que acontece? Perda é uma perda. Na verdade, dizemos que estamos preparados, só que na verdade não estamos preparados, porque a gente não quer perder nunca. Só que, como diz Judith Viorst, que ela tem um livro que se chama Perdas Necessárias, né, nós perdemos todos os dias, nós perdemos a saúde, nós perdemos pessoas, nós perdemos a vida, nós perdemos minutos, nós perdemos sentido, e entre outras coisas. Só que essas perdas necessárias servem para que nós enfrentamos a vida de uma outra maneira. Então o luto tem um tempo, tem uma fase, tem um momento de qual precisamos nos desvencilhar dessas situações. Nas perdas, de um modo geral, cada pessoa tem o seu tempo. Perder, né, é algo muito sentido. Então, o que nós dizemos em relação ao luto, que 3 meses é um luto patológico, é um luto normal, né? Mas a partir de 3 meses nós temos um luto patológico, que é quando a pessoa não consegue assimilar, que fica mais reclusa, e é necessário mesmo naquele momento fazer uma reflexão, sentir, chorar, extravasar, né? E o mais importante é não ter o julgamento. Ah, o fulano chorou demais, o fulano não demonstrou um sentimento, né? Que é o que a gente está acostumado a ver que as pessoas estão passando por isso. Só que nós não temos essa real necessidade. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa processa de uma maneira. Então, assim, é respeitar o seu tempo. Um luto patológico demora muito mais para passar. Um luto patológico é quando a gente passa de um período onde aquele vazio não passa, aquela apatia é mais sentida, aquela tristeza e aquele isolamento é mais sentido. E que é preciso saber identificar a diferença entre um luto e uma possível depressão, que são coisas diferentes porque tem um tempo e tem um sentimento diferente aí. Quando a gente pensa, né, sobre a questão assim, perdemos alguém, vou voltar para a vida social, vou ficar mais recluso, nós temos que respeitar o tempo de cada pessoa. Só que, popularmente, as pessoas querem o quê? Ajudar, né? Querem assim, vamos sair dessa, vamos levantar, vamos sair, vamos passear, vamos, né, ver a vida de uma outra maneira. Só que, peraí, eu costumo brincar que é um pezinho no freio, que a gente precisa o quê? Respeitar o tempo de cada um. Porque cada um tem o seu processo de luto. Claro que a gente vai ajudar, vai, mas não é ajudando de uma forma de que a gente tem que incentivar a pessoa a sair da cama, que a pessoa tenha que tomar um banho, que a pessoa tenha que passar pela tristeza. Não, cada um tem o seu tempo. E esse tempo, a maneira que a gente pode ajudar é assim, a respeitar. E respeitar é em cada momento. O sentimento do amor, né? Eu costumo dizer assim que o amor é a saudade que fica. Por quê? Porque nós não vamos esquecer da pessoa que a gente ama, mas a gente precisa dar um novo significado para aquele momento. Então a gente nós vamos lembrar sempre com carinho. O esquecimento nunca vai a pessoa nunca vai deixar de ser esquecida. Então o amor vai fazer com que a gente lembre. Então quando a gente precisa ressignificar, a gente precisa dar um novo significado para essas situações, não quer dizer que a gente não tenha que mexer, né, nos pertences ou que a gente tenha que ressignificar muitas coisas. Por quê? Porque cada pessoa vai estar presente em determinados momentos, nas lembranças, num cheiro, numa roupa, num momento, né, até mesmo num churrasco de domingo, que a gente sabe que muitas vezes pode, né, perder o vô, a avó, a tia, o primo, ou pessoas que têm um grande significado para a gente. E aí, quando a gente perde, a gente fica com a saudade. Só que essa saudade tem que dar um novo significado para o amor, para que a gente consiga, né, transpassar essa barreira aí, né, de que a gente está em luto, de que teve uma perda. Precisa chorar? Vamos chorar. A gente precisa, né, gritar, muitas vezes vamos gritar. Por quê? Porque o luto é a maneira de que cada um tem de enfrentar essa situação para que a gente consiga dar um novo significado para a vida que continua. O luto é uma sensação de vazio.
né? Tem a tristeza associada com o vazio. Na depressão tem a tristeza, que é uma sensação muitas vezes associada de que não pertence àquela situação, que é diferente do vazio. Então, assim, ó, estar atento a pessoas que passaram por esse processo de luto, que passaram por uma situação estressora, nós temos que estar atento como é que está aquele humor, como é que está aquela vida cotidiana, se ela está deixando de tomar um banho, está deixando de estar com os amigos, de estar com as pessoas. Por quê? Porque aí sim pode ser um processo de tristeza que pode desencadear num processo depressivo, mas que não quer dizer que tenha que ser, né, o luto e a depressão estarem de mãos dadas. Não, o luto é uma fase, o luto é um momento e que ele vai passar e é a vida que segue. A depressão pode surgir posteriormente, mas que não está associada com esse luto. Por quê? Porque tem um período de tempo aí que é significativo. Para uma pessoa que está passando por um processo de luto, é importante muitas vezes verificar a intensidade, a duração e a frequência, que às vezes é necessário uma questão farmacológica, de procurar um psiquiatra para poder dar conta daquele momento quando é muito intenso aquele sofrimento e associado com a psicoterapia, como pode também, dependendo da pessoa, ter um processo apenas psicoterápico sem a necessidade de uma medicação e que posteriormente, mas que não seja justamente pelo luto, né, usar o uso de um fármaco. Então a gente também tem que ter esse olhar aí e diferenciar o que é um luto e o que é um processo de psicoterapia, para que a gente consiga fazer a condução no melhor tratamento. A psicoterapia ajuda muito no enfrentamento de habilidades para essas situações, de enfrentamento de habilidades de tristeza, habilidades para poder lidar com a ausência física, para conduzir uma vida de uma melhor maneira. As crianças e os adolescentes sofrem também, né? Só que crianças sofrem o luto de uma forma de qual os pais tratam com uma maneira mais lúdica. Adolescentes já têm um entendimento muito maior e adultos também têm uma maneira diferenciada do adolescente e da criança. Só que o que acontece? Crianças, dependendo da cultura, da onde estão inseridas, né? Por exemplo, crianças do interior do Rio Grande do Sul, crianças de capitais, crianças que moram em cidades satélites, cada um tem a sua cultura relacionada que vão interpretar de uma forma diferente. Só que os pais trabalhar essas questões é ser muito explícito, é falar que realmente, né, aconteceu uma perda, e aí usa a ludicidade, como por exemplo, virou uma estrelinha, está morando com Deus, porque é uma forma das crianças internalizarem aquela perda e saber que aquela pessoa não vai estar mais ali, que aquele vô, aquela avó, aquele tio, ou que perdeu aquela pessoa física naquele momento. Adolescentes já têm um entendimento muito maior porque tem uma idade, e adultos, dependendo de como é a morte, como foi uma das questões que a gente falou anteriormente, eles vão internalizar de uma forma totalmente diferente, vão aceitar ou não vão aceitar, e aí tudo bem. E é nesse sentido de que a gente respeitar essas diferenças. Hoje nós temos a tragédia da Botkiss, né, que chegou no seu julgamento final, e então quando a gente pensa em luto, quando a gente pensa em tragédia, quando a gente pensa em revivência de memórias, nós temos uma questão assim muito atual, que é o quê? Como a gente fala na psicologia, o transtorno de estresse pós-traumático, né, que é tu revivenciar muitas situações, de tu não conseguir dar conta daqueles momentos. O que acontece hoje é que estamos revivenciando uma ferida que foi aberta há 8 anos atrás, ou seja, muitos pais que conseguiram dar conta da sua maneira em relação ao seu luto estão vivenciando como se fosse novamente a tragédia acontecendo hoje. Por quê? Porque nós temos, né, nós somos pessoas, somos seres humanos que temos emoções, e as nossas emoções estão mais afloradas porque por causa do contexto que está em toda a sociedade, e também foi algo que tivemos uma repercussão internacional. Então esse momento e essas questões que vieram hoje, que a gente vivenciou há 10 dias, 11 dias, faz com que aflore novamente as lembranças, a saudade, os momentos que passaram anteriormente, porque a noite da tragédia foi algo surreal, foi algo que jamais o Brasil imaginava, até mesmo Santa Maria. Então passou todo esse período, a saudade é sentida, o luto está aí, as revivências, as memórias, então faz com que os familiares, as pessoas, a sociedade reviva esse momento como se tivesse acontecido hoje. Por quê? Porque emocionalmente nós estamos abalados e estamos revivenciando essas questões.
Como cada ser humano é único, tem pais que vão aceitar, tem pais que não vão aceitar, tem pais que vão intensificar seu sofrimento porque tem a questão ainda do luto patológico, assim como tem outros que também vão querer, né, acredito eu, estar em silêncio para poder, digamos assim, popularmente, como diz, digerir, né, este júri, esta situação. Então cada um vai ter o seu momento, cada um vai ter o seu significado, cada pai vai aceitar de uma maneira e então essa questão do júri mexe emocionalmente com todo mundo, porque nós somos, né, uma comunidade, nós somos um Brasil inteiro que estava unido, nós tivemos um júri que passou, né, por canais de televisão, que teve a cobertura excelente do Diário de Santa Maria, que foi excepcional, da Rádio CDN, né, com toda uma equipe que se envolveu diretamente e indiretamente aí. Então as pessoas vivenciaram novamente essa tragédia e isso desestabiliza, isso mexe emocionalmente com as pessoas, com os familiares. Então é importante, né, a gente pensar que tem pessoas que vão estar satisfeitas, sim, tem pessoas que vão estar indignadas, sim, tem pessoas que não vão aceitar, mas é o que? Respeitar o ser humano na sua individualidade e não julgar, porque um está gritando, porque o outro aceitou, porque o outro não aceitou, porque cada um vai ter o seu período, a sua maneira de aceitar essa situação. Como a gente já está finalizando, eu gostaria de dizer que em relação, quando a gente fala em luto, fala em perdas, crianças, adolescentes e adultos, todos nós perdemos todos os dias. Só que nós temos que ter uma visão muito clara de respeitar o momento de cada um. Não é dizer assim, isso vai passar, né, tudo bem, eu te entendo. Não, na verdade, a gente sente. Mas entender a dor do outro, cada um tem o seu momento de sentir essa dor. Então, vamos respeitar as pessoas que perderam com um abraço, com carinho, de estar junto. Às vezes não é necessário falar, mas simplesmente o fato de a gente estar junto, de a gente dar um novo significado, já ameniza essa dor da falta, essa dor da perda. Obrigada, Patrick, pela participação aqui no Bem Viver e por trazer informações tão importantes para as pessoas que passam por este momento de luto. E nós seguimos então com o Bem Viver, mas antes do intervalo você vai conferir uma dica de beleza com a Inanna. A luz pulsada, ela emite um feixe de luz, onde essa luz vai gerar calor. E este calor ele vai tratar algumas disfunções estéticas, como por exemplo, acne, manchas, fotoenvelhecimento, rosácea. E dentro dessas disfunções estéticas, aqui na clínica, nós tratamos muito a questão de manchas. Porque a luz pulsada, nessa emissão de luz que ela trata, ela faz com que a melanina, né, no momento que a gente aplica a melanina, esse depósito de pigmento, ele acaba então reduzindo e reduzindo muito. Na questão acneica, a questão acne ela tem um envolvimento com uma bactéria e no momento que a gente emite esse feixe de luz da luz intensa pulsada, a ideia é que reduza, né, essa produção desta bactéria, dando um efeito então melhor na pele, uma redução da oleosidade, melhorando a qualidade desta pele. Um outro benefício com o tratamento da luz pulsada é a questão de redução de olheiras, porque este feixe de luz, então, ele vai reduzir aquela coloração, também vai reduzir aquele craqueladinho que fica na região de olhos, melhorando a textura da pele e a qualidade da pele também. Se você busca uma redução de manchas, uma redução de acne, de oleosidade, assim como uma melhora na sua autoestima e qualidade de vida, saiba que a luz intensa pulsada é uma das opções que você busca e encontra aqui na Clínica Inanna. Estamos apresentando Bem Viver. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Dicas para você ser um consumidor sustentável. Antes de comprar, analise a real necessidade de adquirir um novo produto. Eu realmente preciso disso? Vou usar isso? Dê preferência por produtos que tenham menor impacto no meio ambiente. Priorize aqueles feitos de material reciclável ou produtos orgânicos.
Se possível, faça suas compras em um único lugar e opte por favorecer produtores locais. Sempre que possível, cobre ações do poder público que apoiem e beneficiem o meio ambiente. Acompanhe mais dicas na semana que vem. Veja também mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos define, e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. A Clínica Inanna é uma clínica de biomedicina estética e bioortomolecular, onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos, como toxina botulínica, preenchimentos, volumizadores, assim como tratamentos associados a bioortomolecular e ativos bioortomoleculares, melhorando a qualidade de vida. Beleza de dentro para fora. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Voltamos a apresentar Bem Viver. Estamos de volta com o Bem Viver e você sabia que o chá é a bebida mais consumida no mundo, perdendo apenas para a água? Pois é, o hábito de tomar chá vem da antiguidade e ao longo do tempo a bebida foi sendo adaptada para agregar ainda mais benefícios para a saúde. No verão, uma excelente ideia para se refrescar e manter o corpo hidratado é o chá gelado. Ferver a água atingindo a temperatura de 100 graus Celsius é fundamental para aproveitar todos os benefícios do chá. Tudo o que você precisa fazer é aquecer 400 ml de água filtrada até o ponto de fervura. Desligue o fogo e coloque 2 ou 3 saquinhos de chá na água. Espere entre 3 e 5 minutos, até que as ervas já tenham liberado suas cores, aromas e sabores. O objetivo é obter uma mistura bem forte neste momento. Pronto, já pode retirar os saquinhos. Em uma jarra, despeje com cuidado o chá e deixe que ele esfrie naturalmente por até 10 minutos. Adicione mais 400 ml de água, dessa vez gelada, à mistura. Deixe na geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir. O chá gelado traz alguns benefícios para a saúde, entre eles, ajuda na função metabólica, melhora o funcionamento do intestino, auxilia na perda de peso e reduz inflamações. E com essa dica refrescante de chá gelado, nós vamos ficando por aqui, mas você continua acompanhando a programação da TV Diário através dos canais 526 e 26 da NET, Rádio CDN e também através do nosso aplicativo com toda a programação da TV. Eu vou ficando por aqui desejando uma ótima semana para você e a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Você assistiu Bem Viver. Oferecimento Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Inanna, clínica de biomedicina estética.